Olá a todos, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, infelizmente, para a gente tratar de um caso muito triste, de uma notícia muito preocupante, não só para o povo americano, mas principalmente também para o povo brasileiro, para todas as pessoas no mundo que defendem a vida, que lutam contra o aborto e que entendem a preciosidade da vida humana que precisa ser preservada desde a concepção até a morte natural. No dia de ontem, foi aprovada uma lei no Senado de Nova York que praticamente legalizou o aborto naquele estado dos Estados Unidos até o 9º mês de gestação, ou seja, até praticamente o nascimento do bebê. E para você compreender esse caso como um todo, peço que você assista o vídeo até o final para você entender a dimensão dessa legalização lá nos Estados Unidos, especificamente no estado de Nova York, como isso pode impactar aqui no Brasil. Para você entender como é que se procedeu com essa aprovação e a votação, a gente primeiro precisa explicar como é que funciona essas casas legislativas no estado de Nova York. Então, no estado de Nova York, nós temos duas casas legislativas. Nós temos o Senado e nós temos uma Assembleia, que eles chamam de Assembly. Aqui no Brasil, nos estados, nós só temos a Assembleia Legislativa, onde estão nossos deputados estaduais. Nós só temos Senado a nível federal, que é o nosso Senado federal, onde ficam nossos senadores. Lá nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, é diferente. Lá eles têm um Senado e tem uma Assembleia. Pois bem, essa lei, que é a Lei de Saúde Reprodutiva, que foi aprovada ontem, na terça-feira, ela já tinha sido aprovada na Assembleia lá de Nova York. Então, como foi aprovada na Assembleia, passou para ser votada no Senado e ontem foi aprovada. Lá na Assembleia do Estado de Nova York, são 150 parlamentares. 106 deles democratas, ou seja, de uma linha ideológica de esquerda, 43 republicanos com a linha ideológica mais de direita e um independente. E a votação lá foi 92 a favor e 47 contra. Pois bem, tendo sido aprovada na Assembleia, lá do estado de Nova York, a votação passou para o Senado. No Senado, a composição são 63 membros, 63 senadores. 39 deles democratas, ou seja, de esquerda, 23 republicanos com a linha ideológica mais de direita e um independente. E a votação de ontem, que aprovou praticamente a legalização do aborto em Nova York para todos os casos e até o 9º mês de gestação, foi de 38 a 24 no Senado. E aí você pergunta, George, que lei é essa que foi aprovada ontem no Senado? Essa lei é a Lei de Saúde Reprodutiva. Tá? Então você tem que entender o seguinte, antes da aprovação dessa lei, o aborto em Nova York ele era permitido até a 24ª semana de gestação. Então até 24 semanas existiam alguns casos em que o aborto era permitido. A partir disso, proibido. Com a aprovação dessa lei, ontem, o aborto ele continua a ser permitido até a 24ª semana e a partir de 24 semanas até praticamente o nascimento do bebê, é o bebê nascendo e sendo abortado, sendo morto, os senadores aprovaram tantas exceções que praticamente legalizou o aborto naquele país. Eu vou ler aqui algumas possibilidades, algumas exceções, para você entender e compreender que foi praticamente legalizado. Antes disso, é importante trazer um ponto muito preocupante, principalmente para as mulheres aí nos Estados Unidos. É que agora, com essa lei, não apenas médicos vão poder praticar o aborto. Qualquer profissional da área de saúde vai poder realizar esse procedimento. E não apenas mais médicos. Não há mais essa exigência de ter um médico presente na equipe fazendo aborto. Imagina a quantidade de mulheres que vai morrer agora com profissionais
não capacitados fazendo aborto, porque, como já falei, não existe aborto seguro. Todos os abortos são inseguros. Pois bem, você sabe quais são agora as exceções em que vai ser permitido o aborto a partir das 24 semanas até o 9º mês de gestação? Vamos lá. Primeiro, por idade. Então, se a mulher alegar que é muito nova para ter filho ou muito idosa para ter filho, vai poder abortar. Questão econômica. Se a mulher disser que não tem condições financeiras para cuidar desse filho, que não pode ter mais filhos, vai poder abortar. Questão social. Se a mulher ou quem queira fazer o aborto, né, alegar que vive numa condição social que não tem condições de criar esse bebê, tá? Vive numa condição social precária, vai poder abortar. Veja que são muitas questões amplas. O que é questão econômica de você? O que é que define uma questão econômica? Qual é o parâmetro para dizer que você pode criar um filho ou você não pode criar um filho? Que você pode ter um filho ou você não pode ter um filho? Olha a outra. Questão psicológica. Se a mulher do estado de Nova York afirmar perante uma equipe médica que não tem condições, uma equipe de saúde, que não tem condições psicológicas de criar aquela criança, ela vai poder abortar até, senhores, o 9º mês de gestação. É a criança quase nascendo e a criança vai ser abortada, vai ser morta. E o outro é a questão de saúde da mulher. Por isso que a lei é lei de saúde reprodutiva. Ou seja, se a mulher sentir que aquela gravidez está prejudicando a sua saúde, mesmo que psicológica, sem comprovação maiores de que isso está afetando, ela vai poder abortar nos Estados Unidos. E sabe o que é interessante? É que esse argumento que eles estão utilizando hoje, para fundamentar, é o mesmo que eles utilizaram no caso que legalizou o aborto nos Estados Unidos, em 1973. O caso Roe vs. Wade, que ontem, por coincidência ou não, foi o 46º aniversário da legalização do aborto e foi votado em Nova York, a aprovação do aborto em Nova York, para até o 9º mês de gestação. Saiu de 24 semanas para 9 meses de gestação. Para você ter uma noção, só no ano de 2016, 83 mil crianças foram mortas por aborto só no estado de Nova York. Imagine agora com a legalização quantas milhares de crianças serão abortadas. Jorge, eu entendi tudo. Agora qual é o impacto disso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, senhores, esse movimento, essa indústria que está legalizando o aborto lá nos Estados Unidos, ampliando estado por estado, é a mesma que está envolvida pela legalização do aborto aqui na América Latina, país por país. Chile, Uruguai, Colômbia, Argentina e o Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma votação agora dia 22 de maio, que vai poder, talvez, legalize o aborto de mães infectadas pelo Zika vírus. Nós temos uma ação aí tramitando no Supremo Tribunal Federal que pode legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E como eu sempre falo nas minhas palestras e como falo no meu livro, eles vão caminhando, eles vão legalizando o aborto por partes. Então legaliza até 12 semanas, depois legaliza até 24 semanas, quando conseguem esse espaço, legalizam até 36 semanas e até o 9º mês de gestação. A gente aqui no Brasil, você é cristão, você que defende a vida, mesmo não crendo em Deus, que defende a vida desde a concepção até a morte natural, nós ainda temos todas as oportunidades de barrar a legalização do aborto aqui no Brasil. Primeiro, porque nós somos maioria no Brasil. E segundo, porque o nosso parlamento, a nossa Câmara dos Deputados e nosso Senado Federal, agora com a renovação, se tornou mais ainda pró-vida. Então, nós só precisamos nos movimentar, fazer com que essas informações cheguem para as pessoas certas, cheguem para o máximo de pessoas possíveis, o máximo de brasileiros possível que às vezes não sabem o que está acontecendo em relação ao aborto. Tá bom? Então é isso. Aqui no Brasil a gente tem todas as chances de barrar essa legalização no Supremo Tribunal Federal e pressionar nossos parlamentares para colocar em votação pautas pró-vida lá na Câmara e no Senado. Então é isso, muito obrigado. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal. Que Deus nos abençoe.